Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Conversa Política nessa segunda temporada, trazendo para você as cabeças pensantes que querem, por enquanto, né, são ainda pré-candidatos, concorrer ao cargo de prefeito da cidade de Manaus. Hoje nós vamos conversar aqui com o capitão Alberto Neto. Muito boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que o pessoal está assistindo, né? Seja bem-vindo. Verdade, Álvaro. Primeiro, te agradecer pelo convite. A minha primeira entrevista na campanha de deputado federal foi contigo. Essa entrevista da sorte, é pé quente. É verdade, né? Eu estive lá com você. E eu queria começar falando disso, né? Naquele momento você estava ali vivendo aquela experiência nova, muito por conta do teu resultado dessa explosão que foram as redes sociais no Brasil inteiro, né? E você é um pouco o resultado dessa nova mídia. E eu queria que você falasse um pouco como é que tem sido, antes da gente começar, como é que tem sido esses primeiros anos dentro da política. Era o que você imaginava? Não, não era o que eu imaginava. Mas como bom militar, missão dada tem que ser missão cumprida. Então, essa questão das redes sociais é muito interessante. Acho que é a nova comunicação. Então, quem não conseguir se comunicar bem nas redes sociais vai ter dificuldade. Não só na política, mas na sua vida profissional. Tudo tem um quê de mídia social, né? Em qualquer área. Né? Em qualquer área que você pegar, um bom profissional tem que saber se comunicar bem nas redes sociais. Então, mas a rede social é uma comunicação. Sim. Você tem que ter um trabalho, você tem que ter algo a mostrar. Né? E você vai usar as redes sociais para mostrar o seu conteúdo. Então, o que viraliza, o que dá engajamento, são conteúdos de qualidade. Isso a gente não pode esquecer. Lógico que tem a parte da comédia, né, dos memes, internet, aí tudo bem. Mas, de maneira geral, as redes sociais têm efeito positivo quando o conteúdo é muito bom. Você vai ver que está cheio de páginas, tem milhões de páginas no nosso país, no estado do Amazonas, e não tem engajamento, né, porque o conteúdo não tem muito conteúdo. Mas o bom conteúdo sempre vai ter espaço. E agora a rede social tornou a comunicação democrática. Você não precisa ter acesso à Rede Globo, às redes tradicionais, para poder aparecer perante a sociedade. Isso acho que ficou muito claro, inclusive, né, porque boa parte boa parte não, mas uma parcela grande dos deputados federais, até de alguns senadores mesmo, eles são resultado dessa abertura, né, das mídias. Mas aí eu queria que você me falasse um pouco como deputado federal. Você foi, Brasília, pulou aí todo esse caminho aqui de vereador, deputado estadual, essa coisa toda, e foi direto para Brasília. E em Brasília a gente sabe que, digamos assim, a arena da batalha é um pouco diferente. Como é que tem sido essa... Porque foram 2 anos conflituosos também em Brasília, Sim, né? São 513 deputados federais. Então, imagina, 513 deputados para você se destacar, para ter um projeto aprovado, não é fácil. Então você tem que saber como funciona a regra do jogo. E consegui me adaptar muito bem. Criei a frente parlamentar do sistema penitenciário, conseguimos trazer um projeto que estava há muito tempo parado na casa, que é a criação da Polícia Penal, e nós colocamos como bandeira, e tive a honra, no ano passado, de assinar a Constituição na criação dessa polícia, que é importante para evoluir nesse sistema penitenciário, para evoluir na segurança pública. Então não é fácil. Agora, as redes sociais também têm me ajudado como deputado. Nós estamos conseguindo nos comunicar com o nosso eleitor. A política moderna também passa pela rede social. O presidente Bolsonaro foi eleito muito com as redes sociais. É verdade. E a gente vê que a população gosta quando o político é mais transparente. Ele aparece na live, ele dá um feedback para a população do que está sendo produzido, ele escuta críticas, elogios. Eu tenho vários projetos que são sugestão de eleitor. Sugestões de eleitores. Aproveita de fato? Aproveito de fato. Não é uma jogada de marketing, é real. Então tem vários projetos que são de eleitores. Você tem algum exemplo aí? Eu tenho, sim. Por exemplo, tem um projeto que nem era minha área, que era a questão da margem consignável. A margem consignável, quem não conhece, é o servidor ou o aposentado, que ele tem um salário dele fixo. Existe uma lei que ele consegue ter um empréstimo, que o empréstimo descontado em folha.
Isso, como não tem perigo de atraso, os juros é muito baixo. Então ele consegue ter acesso a um crédito com juros muito baixos. Só que tem uma margem, tem uma margem, tem um limite. E no momento da pandemia, muitos aposentados viraram o esteio da família. Eles eles tiveram que ajudar muita gente. E eles solicitaram o aumento dessa margem. Então foi uma solicitação, nós construímos um projeto. Vem a ideia. E aí nós transformamos em projeto. Então, o projeto está muito avançado, conseguimos colocar na medida provisória, mas deu problema no Senado. Mas logo, logo nós vamos, ou aprova o projeto que foi criado, ou o governo ganhou uma repercussão tão grande nacional que o governo está para lançar uma medida provisória com esse projeto. E era isso que eu queria te perguntar. O sentimento das pessoas no geral, principalmente quando se fala de deputados federais, é de que o cidadão, né, eleito vai lá para Brasília e não consegue fazer muita coisa. E aí a minha pergunta é exatamente essa, né? Você acha, na sua avaliação, que você já conseguiu fazer muita coisa ou o suficiente que justifique ali a função de um deputado federal? Porque são muitas regalias também, né? Sim. Primeiro, nós não podemos focar em regalias, né? Nós temos que focar em trabalho. Por exemplo, à frente do sistema penitenciário, aqui no Amazonas, no ano passado, teve um massacre. Então foi criada uma comissão para fiscalizar e eu fui o presidente dessa comissão. Tenho viajado vários estados para fiscalizar o sistema penitenciário como deputado federal pela frente. Então criamos a Polícia Penal, uma polícia nova, que logo, logo está dando resultado. O Amazonas não tem a Polícia Penal ainda. Tem poucos policiais de concursos que já estão próximos à aposentadoria. Então, tenho cobrado o governador diariamente a criação dessa Polícia Penal. Então, já é um avanço muito grande. No primeiro mandato, tem uma frente parlamentar que tem acesso ao ministro da Justiça, ao DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Brasileiro. Isso já traz já virei uma referência dentro dos 513 deputados, dentro do nosso país, quando se trata de sistema penitenciário. Eu sempre sou Penal chama Alberto Neto. Chama Alberto Neto. Então, para mim já um grande feito. Já é um grande feito. Por exemplo, estou utilizando muito a minha experiência policial para a criação de projetos. Esse mês vamos comemorar 14 anos da Lei Maria da Penha. Então tem um pacote que ontem tive uma entrevista com a ministra Damares e nós estamos criando e estou dando a sugestão de alguns projetos que estão pautados de minha autoria. Por exemplo, de criar um auxílio moradia para a mulher que sofre violência doméstica, que precisa sair de casa e não sai de casa pela dependência financeira. O nosso país é o 5º país do mundo no número de feminicídio. Então, nós estamos criando esse projeto do auxílio moradia. O outro projeto é para capacitar as mulheres com violência doméstica, dando prioridade nos cursos do Senai, Senac. Só para o pessoal entender, né? Por quê? Porque isso faz com que a mulher tenha independência e não fique sofrendo a violência por muito tempo por conta da dependência financeira. Perfeito, né? Porque são tão projetos. Eu acabo falando muito rápido e é muito importante essa intervenção para explicar. Um dos motivos, e a experiência policial, isso eu vi de perto. Muitas mulheres não querem sair dessa... Não saem, né? Não saem dessa... Porque não tem para onde ir. Desse cenário de violência devido à dependência financeira. Não sabe com quem vai deixar os filhos, não sabe como vai sustentar os filhos. Então nós criamos alguns projetos para sanar esse problema. Um projeto é dando prioridade para capacitação, os cursos do Senai e Senac. Outro separa 10% do Cine para as mulheres que sofrem violência, para dar prioridade para essas mulheres conseguirem um emprego. Se fosse uma cota dentro do Cine. Fosse uma cota dentro do Cine. Parece pouco, mas o efeito é muito poderoso. É como se a gente estivesse salvando vidas. Essa mulher consegue um emprego, consegue sair do cenário de violência e ter uma vida digna, né? E a maioria dos feminicídios que acontecem, Álvaro, não foi repentino. Essa mulher vem sofrendo violência há anos até chegar o mais grave, que é perder a vida. Então nós temos que entender porque nosso país é assim e tentar solucionar. Lógico que tem a parte cultural, que eu acredito que a educação precisa intervir também nessa área, para a criança ser formada já com esse espírito
de combater a violência em geral, mas principalmente a violência doméstica. Agora, trazendo um pouco para a realidade, né? Você falou de projetos importantes em Brasília e a gente falou anteriormente da sua capacidade de mobilização das redes sociais. A gente sabe, né? E aí vamos entrar aqui na eleição municipal, que a eleição anterior, o apelo era o novo, né? Então, assim, tanto você quanto muitos outros candidatos conseguiram conquistar as pessoas não pelo que era, mas simplesmente por ser alguém diferente daquilo que estava posto há muitos anos. Isso eu não estou falando só do Amazonas, não. Estou falando do Brasil inteiro. Muito bem. A gente já consegue ver nas pesquisas, pelo menos nas mais recentes, que há um desgaste natural desse novo. É um desgaste principalmente por conta da falta de experiência desse novo. E repito, isso não é só aqui no Amazonas, isso é no Brasil inteiro e a gente consegue visualizar. Muito bem. Só que agora as pessoas querem um novo experiente. E aí a minha pergunta, você já se considera experiente o suficiente para assumir uma responsabilidade dessa da cidade de Manaus? Álvaro, uma excelente pergunta. Realmente um novo inexperiente é um desastre, né? Você precisa ter um preparo. Tenho 20 anos de serviço público. O oficial ele já é treinado para gestão. Tenho formação em Direito, tenho formação em Gestão Pública. Semana passada reuni os doutores da UEA para tratar um plano de governo, uma gestão eficiente, com redução de gastos, para utilizar um gasto onde o Estado precisa se fazer mais presente, que é na educação de qualidade, que é na guarda municipal, né, que é na mobilidade urbana, que são funções naturais da prefeitura. Então isso está sendo construído. Então, primeiro tem um currículo, né? Tenho formação em gestão pública, tenho outra formação em direito, sou deputado federal, isso está me dando em pouco tempo uma bagagem política para lidar, articulação, para lidar com os vereadores, porque eu vou precisar disso, né? Ninguém governa sozinho, não é uma ditadura, nós temos a Câmara dos Vereadores, e essa experiência política já me credencia para lidar bem com a Câmara Municipal. Então, tenho preparo, preparo pelo currículo, né? Por já ter, o oficial já fui comandante de algumas companhias e já mostrei um grande trabalho dentro dessa. Por isso que, na verdade, eu virei deputado federal devido a esse grande trabalho. Esse trabalho reconhecido. E tenho certeza que nós vamos realizar um grande trabalho na prefeitura, utilizando a tecnologia, tirar o Manaus do atraso. Por exemplo, você vai para outros estados e você abre o aplicativo, você sabe que horas o ônibus vai passar naquela parada. Isso acontece porque cada ônibus tem um GPS. Agora imagina como a tecnologia em cadeia tem um efeito poderoso. Então se tem um GPS em cada ônibus, nós podemos criar um botão de emergência, conhecido também como botão do pânico. Então no momento do assalto, você acionando esse botão, o CIOPS, Central CIOPS, sabe onde o ônibus está e a viatura mais próxima faz o atendimento. A viatura não vai às cegas, ela sabe exatamente onde o ônibus está ocorrendo o assalto. Isso tem um efeito muito poderoso, traz segurança. A prefeitura participando, dando a sua contribuição na segurança pública, utilizando apenas a tecnologia. E aí tem outras coisas, marcação de consulta. Os nossos alunos precisam ter, a nossa criança, o nosso jovem, nosso adolescente precisa ter contato com a tecnologia. O Amazonas, ele sofre ataques devido à Zona Franca. Então nós temos que nos preparar para uma era tecnológica. Um novo ciclo, nós tivemos o ciclo da borracha, o ciclo da Zona Franca, o próximo ciclo do nosso estado é a tecnologia, principalmente a biotecnologia. A utilização da nossa biodiversidade como um grande negócio. E como é que você pensa, eu aproveitar o gancho do que você falou, como é que você pensa a economia da cidade sem essa dependência 100%, digamos assim, do distrito industrial, como viabilizar, digamos assim, um novo modelo de economia para a nossa cidade? Primeiro, não dá para realizar uma nova matriz econômica de um dia para a noite.
A Zona Franca ele tem 50 anos ainda de sobrevida. Não vai ser fácil manter esses 50 anos devido aos ataques, devido a vários questionamentos na reforma tributária. Pois é, mas tiveram 50 anos e ninguém fez nada, né? É uma excelente pergunta, é um excelente questionamento. Mas eu não posso olhar para o retrovisor, eu tenho que olhar para frente. Então eu sou político dessa nova geração. Então eu não consigo mudar o passado, mas eu posso contribuir para mudar o futuro. Certo. Então o futuro é trabalhar nessa questão, e você da nova eleito, matriz. E você eleito terá 4 anos para fazer alguma coisa nesse sentido. O que você tem em mente? Eu visitei a cidade de Recife, conheci o Porto Digital. César, né? Uma coisa Isso, César, que foi um dos grandes administradores desse programa da Prefeitura de Recife. Era um bairro, centro velho, que estava entregue à marginalidade, né, tinha afastado todo tipo de turismo, e ele revitalizou, dando os incentivos de IPTU, ISS, fez com que empresas, junto com parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, atraísse jovens, empresas da área tecnológica, e utilizou aqueles prédios que estavam abandonados e virou um grande polo, que ele chama de Porto Digital, gerando emprego, recurso, desenvolvimento de software, né? Isso mexe com a juventude, com trilhar o novo caminho que é a tecnologia, né? E Manaus precisa disso. Nós temos um grande recurso na área da informática. A lei de informática tem recurso, a lei da Zona Franca tem recurso de perder 1 bilhão. E o que é que nós fazemos com esse recurso? Muito pouco ainda. E a prefeitura pode dar sua contribuição nesse incentivo, por exemplo, do IPTU, incentivo do ISS, transformar alguns lugares. Né? Vou fazer isso para a cidade, preparar a cidade de Manaus para ser a melhor cidade em atração de negócios, tanto na área tecnológica e outros tipos de negócios. Por exemplo, nós temos aqui o Pronto de Atendimento ao Cidadão, PAC. Nós vamos criar o Pronto Atendimento ao Empreendedor, onde ele vai chegar e vai ter um lugar para ele tirar a sua licença, vai ter lugar onde ele pode se especializar pelo curso. Então ele vai sair de lá sabendo como pode conseguir crédito. Ele vai ser bem direcionado e vai sair de lá com a sua empresa pronta, ou para criar ou para ampliar. Nós vamos ser uma cidade recorde em tirar o CNPJ, em tirar o seu licenciamento. Desburocratizar. Manaus vai ser referência nesse quesito. Perfeito. Agora, eu queria conversar um pouco sobre saúde. Nós vivemos uma pandemia e assim ficou muito evidente que nenhum município, nem a estrutura do Estado, mas também nem a estrutura do município estava preparado para vencer, ou pelo menos para o que fazer naquela situação. Muito bem. E eu estudando um pouco sobre isso, levantando algumas informações, eu recebi a informação de que 60% da cidade de Manaus não tem a cobertura da saúde básica. Não tem, então 60% não tem. Não tem. E hoje o prefeito falou mentira, né? Então, que 68% tem cobertura. Pois é, então assim, veja, o que a gente consegue extrair disso aí? É que, na verdade, pouco se fez pela estrutura da saúde municipal. Porque o que é atenção básica para que as pessoas entendam? É uma casa com enfermeiros, um clínico geral e aquele remédio mais básico que a gente chama da cesta básica de medicamentos, né? É um remédio para gripe, para tosse, para não sei o quê. Remédio de pressão. Pressão e tal. Isso desafogue muito, né, o sistema de saúde, né? Porque a pessoa faz o tratamento em casa. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, se você conhece essa realidade, né? Nos bairros e tal. Perfeito. Imagino que a sua experiência tenha lhe mostrado nós estamos nos aprofundando no assunto da cidade de Manaus. E saúde, nós vivemos uma pandemia, é o assunto número 1. E hoje, quando eu li a notícia que Manaus tem 68% da atenção básica... É o inverso. Praticamente é o inverso. Você foi muito assertivo, mostra que está ciente. A gente pode abrir o site agora do Ministério da Saúde e nós vamos ver a triste realidade da cidade de Manaus. Isso. É uma das piores, das capitais, se eu não me engano, está em 22º lugar. Isso. Em termos de cobertura de atenção básica. O número é impressionantemente baixo.
Nós temos 221 equipes de saúde. Nós foi... temos 1.000 ACS, que é agente comunitário de saúde. Esse cara que faz a diferença. E aí você colocar nessa cesta de informações, você entender que a própria lei diz que a saúde e a educação, elas têm, inclusive, parte maior do orçamento dos municípios, né? Ele é obrigado a gastar X% com saúde, X%. Quer dizer, a gente não consegue entender como é que, como é que a gente está nessa situação, né? Não dá para entender. Mas, assim, não dá para entender dentro da lógica. Existem informações obscuras que cabe à Polícia Federal investigar. Mas vamos analisar. Manaus só tem 30% do cadastro da população. O recurso do governo federal ele vem proporcional do cadastro. E quem cadastra? O agente comunitário. E nós temos 1.000. E pela população de Manaus, o governo federal paga esse agente comunitário. E a prefeitura entra apenas com a folha, no caso o INSS. Ele pode contratar até 5.000. Então, como ele não contrata os agentes comunitários de saúde, ele não consegue fazer o cadastro. Como ele não consegue fazer um grande número de cadastros, ele não tem um repasse do governo federal. Se ele não tem um repasse do governo federal, ele não consegue ampliar. Ele não consegue contratar mais médicos, ele não consegue colocar mais UBS ou pontos de saúde. Viu como é uma questão de uma cadeia que precisa ser ajustada. Né? Então, Manaus tem apenas 36,9% da atenção básica na nossa cidade. Tem bairros de Manaus que não tem. Aí o que acontece? A pessoa humilde está desempregada, principalmente nessa pandemia, precisa pegar um ônibus para ter uma consulta. Aí ele não tem dinheiro para pegar o ônibus, ele não vai. Então a saúde dele se agrava, vai para o Estado. Aí vai para média e alta complexidade, que é muito mais caro. E muito mais restrito, né? Muito Porque mais você não restrito. consegue ter a mesma quantidade de... Aí vem uma fila enorme. Então a prefeitura precisa contribuir muito na saúde, porque a prevenção é mais barata e mais eficiente. Então, e aí vamos utilizar a tecnologia. O nosso agente comunitário de saúde vai ter um tablet e vai mapear o seu bairro. E ele vai ser cobrado por isso. Vai ter metas. Então ele vai ter o prontuário eletrônico. Então se aquele indivíduo, aquele cidadão, se tem problema, por exemplo, de pressão, e ele é humilde, não tem condições, a prefeitura vai dar o remédio de pressão para ele. E não é um pacote de bondade, não. Porque se ele der o remédio de pressão, é mais barato para a União, é mais barato para o Estado, do que ele precisa não tomar o remédio, sofrer um AVC, ir para a neurocirurgia, vai passar sei quantos dias internados. Que é 100 vezes o preço do remédio de pressão. Né? E o que é mais importante, ele pode perder sua vida. Então a prefeitura precisa participar, não pode fechar os olhos e achar, não, a saúde não é comigo. É sim, a prevenção ela é muito mais eficiente. Perfeito. Agora, você falou um pouco antes também sobre a questão do transporte, né, do sistema de transporte coletivo. Eu não sei se você sabe, mas o atual prefeito, ele aumentou o tempo de vida útil de um ônibus de 7 para 10 anos. Né? E isso, obviamente, envelhece a frota em 3 anos. Quer dizer, um carro desse que roda praticamente 10 horas por dia, né, em 7 anos ele já não presta para muita coisa, avalie para 10 anos. Muito bem. Além disso, né, a atual prefeitura renovou o contrato com essas empresas, que são as mesmas empresas de pelo menos 3 ou 4 eleições para trás. Aliás, acho que desde que eu nasci são as mesmas empresas. Muito bem. Renovou por mais 10 anos. A expectativa do cidadão que está nos assistindo agora é de que o prefeito que vai assumir tome uma atitude em relação a isso, porque ele já não aguenta mais ser enganado. Porque todo mundo diz que vai renovar a frota, todo mundo diz que vai melhorar, todo mundo diz que vai fazer isso, e só fica no discurso. Eu, que não sou usuário de ônibus, já ouvi pelo menos, como eu disse, desde quando eu nasci. Imagine uma pessoa que todo dia entra no ônibus de manhã para ir para o trabalho, volta para sua casa no final do dia cansado e tem que pegar o mesmo veículo, com os mesmos problemas, no mesmo sistema. Como é que você pensa em trabalhar essa questão para que eles entendam o que você pode fazer aí por eles, nesse caso?
é uma questão muito delicada, porque muitas promessas já aconteceram em campanhas anteriores. BRT, metrô de superfície, metrô realmente, né? E subterrâneo. Então foram grandes promessas e nunca nem chegaram a estar no papel, pelo menos, né? Manaus tem uma capacidade fiscal ainda muito boa. Ela pode conseguir empréstimo no governo ou no Banco Mundial, né? Banco de Desenvolvimento. Então tem muita coisa para se fazer, investimento grande. Mas eu não vou fazer essa promessa agora. Vamos falar no que pode ser feito de maneira simples e rápido, né? Para mudar a vida do cidadão de Manaus amanhã. Então, reestruturar a nossa cidade. Por exemplo, hoje, aquela linha azul é um verdadeiro, como eu posso dizer, é uma confusão. Você tem ônibus do lado esquerdo, tu tem ônibus do lado direito, tem a população ali imprensada no meio desses dois ônibus, né? Isso não consegue mostrar agilidade. Nós podemos colocar todo mundo do lado direito, como acontece, o transporte do lado direito, com a faixa azul do lado direito, com fotossensor para multar para quem entrar, não precisar, para realmente criar esse hábito, aquele do lado direito ali, com exceção de curvas que você vai precisar entrar, lógico, seja respeitado, né? Então, prioridade para o transporte coletivo. Primeiro dá para fazer isso. Alguns pontos da cidade nós podemos voltar a ter mão única, tipo Constantino Neri, Djalma Batista, ampliar o fluxo desses dois locais. Um exemplo básico que já dá para fazer amanhã, só pintar, colocar fotossensores e nós vamos já estar desafogando muito o trânsito da cidade de Manaus. Usar a tecnologia, falei do GPS, nos nossos coletivos, para levar segurança para a população que utiliza esse ônibus, ele possa saber que horas o ônibus vai parar através do aplicativo, vai entrar na sua parada de ônibus, que ele possa se programar, né, um transporte de qualidade. Alguns terminais precisam ser ajustados, aquela questão da passagem do cartão, ele não precisar ir para o terminal para poder pegar um outro ônibus, ele pode descer, que já aconteceu no passado. Vamos negociar com as empresas a volta do ar-condicionado. Temos que dar qualidade, senão o que é que está acontecendo? O aplicativo, as pessoas que têm um pouquinho mais de condições estão indo para o aplicativo, pegando Uber, né, ou outros aplicativos, em vez de usar o transporte coletivo. E as cidades desenvolvidas, a gente sabe quando uma cidade é desenvolvida... Quando tem um sistema de transporte coletivo. Quando o transporte coletivo é mais eficiente do que esses aplicativos. Então nós queremos virar o jogo e vamos por partes, vamos melhorar o que dá para fazer de maneira rápida e vamos trazer investimento para, sim, um metrô de superfície, algo mais eficiente que ligue os extremos da nossa cidade. Vamos buscar investimento para que aconteça. Então, como deputado federal, eu consegui ter esses contatos também, né? Sou da base do presidente. Ter um prefeito ligado ao presidente pode ser... nós vamos ter mais facilidade para fazer grandes parcerias. Bom, é bom que você tenha citado isso, que eu queria tocar um pouco nesse assunto. Você é de um partido, que são os republicanos, é um partido extremamente alinhado com a proposta do presidente Bolsonaro. E assim, uma das bandeiras do presidente Bolsonaro é não corrupção. Não corrupção. Então ele, inclusive, uma das coisas das quais ele faz muita publicidade é isso, né? Olha, tantos meses sem corrupção, tantos anos sem corrupção, né? Quer dizer, falam de tudo da gente, mas nós não temos casos de corrupção. Enfim, eu queria que você falasse um pouco do que representa esse tema numa possibilidade, num possível governo seu aqui na cidade de Manaus. Primeiro, ontem foi enviado para a Assembleia a criação da Delegacia de Combate à Corrupção, que é uma proposta do governo federal, e só iria chegar o recurso da segurança aqui se tivesse a delegacia. Então, estamos avançando no quesito da segurança, no quesito do combate à corrupção. O Amazonas hoje está passando por uma CPI. A CPI da saúde, eu queria até parabenizar
a Assembleia Legislativa, por essa CPI. Eu acho que é o momento de passar a limpo. Não só esse governo, mas os governos anteriores. Que a Assembleia passada hoje grita, né, ataca, mas estava presente nos governos anteriores e ficaram calados. Não criaram a CPI, não investigaram. E na pandemia, o Amazonas começou essa pandemia apenas com 56 leitos de UTI. Apenas 56. Imagina, 4 milhões de pessoas, nós tínhamos apenas 56 leitos. Resultado de muita corrupção. Então a CPI tem uma grande oportunidade para passar limpo. O que aconteceu nos outros governos também. Isso não aconteceu, não foi do dia para a noite. Então parabenizar a CPI e incentivar que ela se aprofunde, que ela traga para a sociedade essa obscuridade, essas informações controversas que quem está na ponta, quem está lá na sua vida normal, lá na periferia, não tem esse conhecimento. Tá, mas eu digo assim, você, Sim. Alberto Neto, prefeito. Perfeito. Você vai ter critérios, por exemplo, para escolher seus secretários, usar essa questão da corrupção como um critério para trazer ou não pessoas para o seu governo? Sim, com certeza, Álvaro. Inclusive, eu sou autor, né, de uma lei que transforma crime hediondo o crime de corrupção, tanto ativa como passiva, durante o período da pandemia. Isso primeiro mostra o meu ideal, né, do combate à corrupção. E vai dar um resultado poderoso que, como nós estamos num estado de calamidade, então as compras estão com menos critério, porque precisamos de mais agilidade e isso facilita a crimes de corrupção. Então, quero deixar logo essa posição muito clara. E com certeza vamos utilizar o mesmo princípio do governo Bolsonaro. Não vai ter amarrações políticas. Nós vamos colocar técnicos à frente da secretaria, técnicos de reputação ilibada, mas além de reputação ilibada, técnicos eficientes. Nós vamos cobrar de perto os resultados, vamos dar metas e vamos transformar a nossa cidade. Você, por exemplo, assim, óbvio, o presidente do seu partido aqui, ele respondeu já algumas questões relacionadas à corrupção. Sim. Isso de alguma forma te incomoda de estar dentro desse... Como é que você vê essa relação? Ou não tem relação nenhuma? Não tem relação. Eu sou deputado federal, ele é deputado federal, ele foi eleito pelos eleitores dele, tem que prestar contas por isso. Não tenho nenhuma relação, não tem nenhuma relação entre... Mesmo estando no mesmo partido? Estamos no mesmo partido, temos valores cristãos, da família, apoiamos o presidente Bolsonaro. Inclusive, quando eu fui convidado para ir para o partido, deixei muito claro isso, olha, eu posso, porque o partido na época estava ligado a outro presidente, falei, eu venho para o partido, mas o meu presidente é o Bolsonaro. Isso foi acordado, tive que viajar para Brasília, fazer esse acordo. No início do mandato... Eu vi inclusive você no movimento pelo Aliança pelo Brasil, né? Exatamente. Você participou ativamente também, né? Sim, porque sou um apoiador do presidente. Isso. E nesse acordo, tivemos até alguns problemas durante o começo do mandato, porque às vezes voltava contra o partido para apoiar o presidente. Mas hoje não tem mais isso, porque o Partido Republicano já está alinhado, já faz parte da base do presidente. Então, o deputado Silas Câmara tem que responder por ele. Tem o CPF dele, eu tenho o meu, não tem nenhum tipo de como eu posso dizer, não tem nenhum tipo de influência, né? Ele é deputado federal, eu sou deputado federal. Ele não me elegeu. Eu fui eleito pelo meu trabalho na segurança pública, né, onde as pessoas se reconheceram. Então não tem nenhum tipo de relação. Quem estiver respondendo o processo, tem um processo, tem um processo legal para você responder, e cada político tem que ser, até a pena tem que ser a mais agravada ainda quando acontecer com o político, porque ele lida com recurso público. Então é muito mais grave, né? E eu diria, inclusive, complementando a sua resposta, que nesse momento o Brasil nem tolera mais esse tipo de comportamento de políticos. Não, né? O que mais ainda se fala é a questão da corrupção.
Então isso aí não pode... aquela questão, aquele político do rouba mais faz, ninguém aguenta mais isso. É possível fazer muito sem roubar. Exato. Então não dá para admitir. A gente não pode querer voltar ao passado. Ah, não, mas ele roubou, mas fez muito. Né? Você colocaria alguém na tua empresa? Ele está te roubando, mas ele está trabalhando bem? Colocaria aqui alguém no imediato? Não, que está tomando conta dos contratos. Ele rouba um pouquinho, mas faz um bom trabalho. Não, a gente não quer isso para a nossa empresa. Por que a gente vai querer para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país? Então, não é mais possível admitir corruptos na política. Então, se aparecer, nós temos que tirar. A melhor maneira é no voto. E a Polícia Federal faça o seu papel de investigação e a justiça seja feita. Roberto, eu queria um comentário seu, porque eu tenho conversado um pouco com os candidatos sobre isso também. Nesse momento político que a gente está vivendo, né? É um momento de muito conflito entre esquerda e direita, essa coisa toda. E eu queria que você falasse um pouco como é que você está vendo esses extremos. Você acha que é necessário mesmo a gente ter esse fulgor todo, ou dá para ir de um jeito um pouco mais equilibrado? Ou tem coisas que realmente tem que chutar o pau da barraca? Acho que tem coisas que tem que chutar o pau da barraca. O Brasil, aí voltamos de novo à corrupção. Foi governada por 13 anos no governo do PT, depois veio o governo Temer. Então, sabe, a sociedade já estava assim, de saco cheio. Desculpa até a expressão, a gente está numa entrevista aqui, mas estava de saco cheio já. Ninguém aguentava mais, né? Escândalos. É o nosso dinheiro. E aí só estamos... A pandemia, o maior problema da pandemia é a falta da saúde, que estava estruturado, a saúde do Amazonas. Devido ao quê? Corrupção. Então ninguém aguentava mais. Na questão da segurança pública, no governo do PT, nós tivemos o maior número de homicídios por ano na história, mais de 65 mil homicídios, morrendo mais de um policial por dia. Então ninguém aguentava mais isso. Aí tratar o bandido como vítima da sociedade, a família não era respeitada, né? Os valores, então você que tinha os valores familiares, né, cristãos, você era visto como retrógrado, errado. Então que democracia é essa? Onde a maioria da população não era respeitada. Então o pessoal estava de saco cheio disso. Então veio uma onda de conservadora e uma onda de economia de direita. Não dá para ter um Estado pesado, onde quem paga esse funcionário somos nós. Né? Então nós queremos algo mais eficiente. Então veio a onda da direita e do conservador. Conservador nos costumes, né, da valorização da família, e direita na economia mais liberal. Isso tem... A população tem verificado isso. Opa, acho que dá para reduzir mais o Estado. Nós temos... Quem que tem que gerar emprego? É o Estado ou é a iniciativa privada? Quem tem que gerar emprego é a iniciativa privada, não é o Estado que é para ser o gerador de emprego. Eu iria um pouco... Uma hora a conta não fecha e quebra, como quebrou. Nosso país quebrou porque a conta não fechou mais. Eu iria um pouco mais à frente nessa questão desses extremismos, porque eu tenho uma visão de que, assim, por conta disso, boa parte da população acha que a solução para tudo é impeachment. E eu acho que isso é muito ruim, porque, assim, eu acho que os governos... Primeiro que o nosso sistema democrático diz que a pessoa, quando é eleita, ela tem que exercer um mandato de 4 anos. Então, assim, se só se faz eleição a cada 4 anos, é porque entende-se que essa pessoa que entrou, ela tem o direito de ficar 4 anos ali. Fazendo ela o que ela fizer, bom ou ruim para algumas pessoas ou não, a gente não pode corrigir o erro de alguém, né, pontualmente, com impeachment. Né? Então, o tempo inteiro assim. E aí eu faço esse paralelo, porque, por exemplo, eu sei que você tem um certo alinhamento com o governo daqui, assim, eu queria que você fizesse uma avaliação, porque o governo do Estado aqui, não estou falando assim de erros ou acertos, mas assim, foram 2 anos de muita perseguição. Sim. Né? Assim, não teve descanso. Ano de governo e o outro ano da pandemia, né? Não teve descanso, né? Quero dizer desse jeito. Não teve descanso. E assim, isso para mim é resultado desse pensamento extremado, entendeu? Que as pessoas elas não conseguem dialogar mais em nada. Quer dizer, a pessoa ela não responderá a nenhum processo, mas ela já está sendo condenada. Sim, isso é muito perigoso.
O próprio presidente tem mais de 50 pedidos de impeachment para o Exato. Rodrigo Maia analisar. O primeiro que até analisei, fiz live sobre isso, foi o do Ciro Gomes. Porque o presidente foi numa manifestação e lá na manifestação tinha cartazes de AI-5, tinha cartazes de intervenção militar, tinha outro cartaz lá que é artigo 142, e o presidente foi lá cumprimentar a população. E o Ciro Gomes, o PDT, fez um pedido dizendo que o presidente estava pedindo o fechamento do Congresso, alegando antidemocrático, né? Isso mexendo com a questão do cargo de presidente, da liturgia do cargo, porque a lei de responsabilidade também é uma lei muito subjetiva. Na Constituição é muito subjetiva. Quando você vai se aprofundar, tem até a questão do pudor do cargo. Então, o que é isso? Então, o que é isso? O que é isso? Então, é muito complicado. É muito subjetivo, na verdade. E aí, quando você abre para interpretação, sim, aí vai por isso que ao momento, né? Não é um processo criminal, já vira um processo político. Exatamente. Então, e essa é a minha crítica, né? Porque por isso também que o presidente fez esse alinhamento com o Centrão, porque ele precisa ter a sua base. Então, se ele não tem uma base para governar, é assim um processo democrático. Se ele não tem uma base para governar, ele pode sofrer um processo de impeachment por qualquer coisa, porque é um processo político. Então, é um sistema que precisa ser corrigido. Tem que ter uma lei do impeachment, uma lei mais criteriosa. Isso é muito ruim. Senão, daqui a pouco, a gente vai estar a cada ano... Parece que o presidente não tem paz para governar. Parece que o presidente não tem paz, todo o tempo sendo atacado. Então, essa questão do impeachment, ela tem que ser um crime grave. É um crime de corrupção, que utilizou gravíssimo, mal. Gravíssimo. E condenado, e comprovado. Né? Quer dizer, você não pode simplesmente, porque está uma suspeita ali, suspeita... Sim. Então, eu sou contra. Eu acho que precisa ter critérios, né, mais rigorosos, mais rígidos, para sofrer, para entrar com o processo de impeachment. Não, se você atrapalha toda a população, que a população vai ter esse processo, depois vai ter novas eleições, isso mexe com o recurso público, investimentos, obras ficam paradas, o país deixa de crescer, para de crescer. Entendi. Então isso é muito ruim, muito ruim. A gente resolve no voto, lógico, se não for um crime grave, voltando a dizer, né, um crime de corrupção, por exemplo, vamos resolver no voto, na próxima eleição voltamos melhor se não estamos satisfeitos. Perfeito. Roberto, eu queria, para encerrar, que você falasse um pouquinho da sua, assim, o que o povo pode esperar de você aí, caso você venha a ser eleito aí para a Prefeitura de Manaus. Certo, agora eu vou olhar aqui para a câmera, né? À vontade. Dizer que estou preparado para assumir a Prefeitura de Manaus. Tenho me preparado, 20 anos de serviço público, não é uma aventura. Tenho pós-graduação em gestão pública, tenho formação em Direito. Como oficial da Polícia Militar, já trabalhei na questão de gestão pública. Como deputado federal, temos realizado um grande trabalho na criação da Polícia Penal, sou um dos relatores do novo Código de Processo Penal, projetos exitosos que vão influenciar no nosso país. Dizer que estou à disposição da população manauara para trabalhar, para tirar Manaus desse atraso. Colocar Manaus na nova era, numa era tecnológica, que vai ajudar na saúde, que vai ajudar na segurança, que vai ajudar na educação. Quero colocar a escola cívico-militar, resgatar os valores perdidos, onde o professor é desrespeitado, onde o traficante quer comandar dentro da escola para vender sua droga, influenciar os nossos filhos. Quero levar uma educação de qualidade, uma educação de referência nacional para as escolas municipais da cidade de Manaus. Tá certo, meu amigo, eu queria lhe agradecer, desejar muito sucesso nessa caminhada, eu sei que é uma caminhada longa, e a você que está nos assistindo, eu quero deixar você aqui com um trechinho do nosso próximo entrevistado no próximo domingo, e a gente espera você. Continue acessando o nosso site, o imediatoonline.com, e o nosso site de política, o poder.com. Um grande abraço para você e a gente aguarda você então no próximo domingo com mais uma entrevista. Fica aí com um pedaço da nossa entrevista. Obrigado, Alberto. Um abraço. Chico, mais uma caminhada, Chico. Mais uma caminhada que marca
Um momento diferente da minha vida. Por que é diferente, Chico? Um amadurecimento total. Sabe aquele cara que começa lá de baixo? Fazer uma comparação com um canteiro de obras. Aquele cara que começa como servente de pedreiro, vai aprendendo o serviço, vai executando o serviço, vai honrando as oportunidades, e aí ele vira pedreiro, pedreiro ele vira encarregado, e aí tem cargo acima, é o de mestre de obras. Que é exatamente isso que eu busco nesse momento, ser prefeito da minha cidade. Essa questão de ter 23 anos na política, vários cargos eletivos. Sim, né? Vereador, deputado estadual, presidente da Ordenador Câmara, de despesa em secretarias, né? Quer dizer, e você conseguir não ter o seu nome envolvido em denúncias de corrupção e tal. Eu não conheço, assim, muitos políticos com esse perfil, Chico. Ninguém vota num vereador, num deputado, para o cara se envolver em maracutaia, né? O cara se envolver onde não deveria.